Vice-prefeito José Vicente Buscarini, obrigado por nos atender. E a gente já gostaria de começar essa entrevista para saber como foi a saída política do governo José Aprígio da Silva. Bom dia, Márcio, do Grupo Atual de Comunicações, muito obrigado por essa oportunidade. E respondendo a sua pergunta, né, foi lamentável a minha saída do governo, até porque o atual prefeito, o senhor Aprígio, continua, inclusive, alimentando a mentira, né, de que eu estou conspirando contra ele para tirá-lo do governo, tirar da cadeira. Né? Ele continua com as mentiras, ele continua acreditando nas pessoas que ficam, ou são fofoqueiros de plantão, como ele mesmo já determinou. E eu digo a você, Márcio, com toda honestidade, eu estou querendo colocar um ponto final nessa situação, porque quando as pessoas têm dificuldade em administrar, quando o governo é um governo medíocre, é um governo que não tem a mínima condição de fazer algo para a cidade, coloca a culpa das pessoas que são seus aliados em primeiro momento, que foi meu caso. Né? Nós ajudamos a eleger o seu Aprígio e ele, como paga, nos coloca fora do governo. Foi uma decisão exclusivamente dele, com dificuldade de conviver com uma pessoa extremamente experiente, de 10 anos como prefeito e mais 6 anos de vereador. Eu só tenho a lamentar. E aí está o caos instalado na nossa cidade. Eu só tenho que lamentar, viu, Bruce? Algumas pessoas, Buscarini, não sabem o que o vice-prefeito, onde está, se ele está trabalhando, se ele não está. Sim. Como está trabalhando hoje o vice-prefeito? Enfim, primeiro nós temos que estabelecer, né, que a função do vice, não existe uma função específica do vice-prefeito estar na prefeitura. Né? E eu também não sou vice-prefeito do seu Aprígio, eu sou vice-prefeito da cidade de Taboão da Serra. Mas, para que eu possa atender, eu tive que me reorganizar, e hoje eu estou atendendo aqui no meu escritório, na Estrada de São Francisco, 1820, sala 810, aonde, a partir de fevereiro, né, deste ano, nós começamos um trabalho de atendimento à população, atendimento às pessoas que tenham necessidade de algumas informações e de algumas solicitações. Portanto, este é o meu trabalho. Estou primeiro na rua, conversando com as pessoas, atendendo aqui no escritório, nesse novo endereço, atuando como vice-prefeito de Taboão da Serra. Então, todos os interessados em ter aqui uma conversa com o vice-prefeito, o endereço é este que eu acabei de falar, aqui, Estrada de São Francisco, 1820, sala 810, bem próximo aqui à Câmara Municipal de Taboão da Serra. Fiquem à vontade, entrem em contato conosco e agendamos uma conversa e agendamos um café. Bom, nesse caso você está acompanhando o que acontece realmente na cidade. Então eu faço a pergunta, a saúde hoje está com grandes problemas, como é que você vê esses problemas e como dar uma solução assim para o governo Aprígio? Olha, Márcio, o grande problema é que eu nunca vi, em momento algum, a cidade de Taboão da Serra numa situação tão ruim com relação à questão da saúde. Né? Falta gestão. Né? Eu acho que o grande problema hoje da saúde de Taboão da Serra, como em todas as áreas da cidade, falta gestão. O prefeito é fraco, não tem comando e não tem experiência. Nós sabemos que fazer saúde pública é um ponto crucial de toda a administração. Agora, se você é incompetente, se você tem dificuldade em entender, né, fica muito mais difícil. Eu acho que a solução é o seguinte, você precisa ter pessoas competentes ao seu lado, fazer um programa de saúde para valer, sem política barata. Você tem que se cercar de técnicos, de pessoas que saibam realmente fazer a política da saúde pública. Vai investir e, acima de tudo, fiscalização. Vai? Se você tem lá uma empresa
administrando os pronto-socorros e as unidades básicas de saúde, que é o nosso caso aqui. Nós temos os pronto-socorros, UPA, antena e maternidade é feita por uma empresa na área da saúde. Tem que ser muito bem fiscalizada. Você tem que chamar o responsável e fazer periodicamente ajustes para que isso possa ser feito de uma forma correta, ser uma coisa eficiente. Para isso precisa ser gestão, você precisa ter pessoas competentes ao seu lado. É o que falta ao governo aflito, né? Primeiro, ter a humildade de entender que você não sabe fazer, até porque a área dele é totalmente diferente, ele é da área da construção. A saúde, você tem que ter, eu sempre digo, você tem que ter equipes melhor do que você ao seu lado, e que lamentavelmente só peca por essa situação. Buscarini, a cidade vem sofrendo muito com outra relação, um assunto muito importante que é o transporte. Não dá mais para andar na cidade de Taboão da Serra. Qual a sua visão sobre esse assunto? Olha, o transporte coletivo, né, é da mesma forma da saúde. Se você não tiver um diálogo franco com o empresário que tem a concessão, porque a empresa que está aqui já está há alguns bons anos, tem contrato, foram feitos contratos novos recentemente e tal. Eu ouvi, né, e eu sempre coloquei ao seu abrigo, até quando nós estávamos na campanha, que ele sempre alardeava pela cidade dizendo que ele iria tirar a SPDN da área da saúde e iria tirar a aviação Pirajussara da concessão. Daí, nós já foram quase 14 meses e as duas empresas estão aí. Portanto, não adianta você falar o que quer fazer e não fazer. Eu entendo que falta diálogo. Enquanto o governo vier com essa posição radical, com essa posição de vingança, porque muito do que foi feito no passado foi feito por outros governos, e você culpar governos anteriores, né, pela sua incompetência não é correto. Então, tanto a empresa da saúde como o transporte coletivo, você depende de diálogo diretamente com os responsáveis, cobrando eficiência, cobrando renovação de frota, cobrando a limpeza dos ônibus e remanejando as linhas para melhorar o atendimento. Exigir que o concessionário cumpra o contrato, cumpra os horários. Então falta fiscalização, falta gestão. O preço hoje de R$5, qual a tua visão dentro dessa tarifa a R$5? Eu entendo que o empresário está aí, ele também precisa ser remunerado. O que falta no governo é a transparência. Por que está custando R$5? Então tem que ter uma explicação lógica. Precisa abrir essa planilha de custos para que a própria população saiba do porquê o custo. Agora, você paga R$5 e não tem qualidade, porque a população não se nega a pagar. Ela quer pagar, porém, ela quer qualidade. Se você tiver um bom transporte, se você tiver um ônibus de qualidade, com ar-condicionado, com Wi-Fi, enfim, o munícipe não teria dificuldade de pagar. O que não pode é R$5 e ter uma frota desgastada, antiga, com dificuldade. É o que eu sempre digo, gestão é tudo. A população quer bons serviços e ela paga para ter bom serviço. E lamentavelmente hoje, tanto no transporte, como na saúde, como na educação e outras áreas da cidade, a população paga e tem um péssimo trabalho e um péssimo retorno das coisas que o governo tem feito. O prefeito José Aprígio vem pedindo conselho a ex-prefeitos. É o seu caso. Qual conselho que você daria para ele? O conselho ao senhor Aprígio. Ele esteve durante, até o mês do ano passado, em setembro, a companhia de um vice-prefeito que poderia ter orientado e vinha tentando um diálogo. Ele simplesmente rompeu comigo e não queria a minha opinião. E agora ele vem dizendo que gostaria de ouvir a opinião dos prefeitos, né? Então eu vou dar aqui, não é nenhum recado, é uma mensagem para o seu Aprígio. Seu Aprígio, governe a cidade.
saia do palanque. O senhor hoje está preocupado na campanha eleitoral de 2022 para eleger um deputado estadual, da região. O senhor saia da cadeira, vá às ruas e olhe o desastre que está. O senhor precisa governar. Se o senhor tiver essa capacidade, e se o senhor quiser a minha ajuda, a ajuda dos outros prefeitos, como o senhor mesmo disse, do Fernando Fernandes, do Edilado, todos nós estaremos à disposição para ajudá-lo e mostrar o caminho correto. Mas para isso, o senhor precisa querer governar. Não adianta ficar fazendo política barata e esperando resultados eleitorais. Se o senhor levantar da cadeira e vier às ruas, e aos postos de saúde, às escolas e outras repartições da cidade, o senhor vai ver que as coisas ficam mais tranquilas. Então, este é exatamente a minha mensagem que eu dou ao senhor Abrígio. Muito obrigado, vice-prefeito José Vicente Buscarini, por atender o nosso pedido. Muito obrigado por nos atender. Márcio, eu fico muito feliz de estar nesta oportunidade conversando com você, com o nosso público, os nossos munícipes. E eu estarei sempre à disposição para um diálogo franco e objetivo. Muito obrigado a todos.